Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, o fim das partidas com a presença de duas torcidas entre os times grandes do Rio de Janeiro. E para falar desse assunto, nós vamos receber os promotores de justiça da Defesa do Consumidor, Rodrigo Terra e Pedro Rubim. A pedido do Ministério Público do Rio, o juiz Guilherme Schilling, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio, determinou que os jogos entre os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro passarão a ter torcida única. Bom, ele tomou essa decisão em caráter liminar no último dia 17 de fevereiro, após um torcedor aqui do Botafogo do Rio de Janeiro, Diego Silva dos Santos, de 28 anos, morrer em um confronto de torcidas organizadas do lado de fora do estádio Newton Santos, antes da partida entre Botafogo e Flamengo, válida pela Taça Guanabara. Eu gostaria de começar esse programa perguntando ao Dr. Rodrigo, o senhor teme que esse tipo de regra não acabe por afastar o torcedor do estádio de uma maneira geral, as famílias de uma maneira geral, essa coisa lúdica? Essa pergunta que eu lhe faço é uma questão que muita gente tem indagado, né? Essa é a grande questão, né? Agora, a família já está afastada, justamente por causa dos confrontos das organizadas. As pessoas têm medo de comparecer a grandes clássicos e correr o risco de tomar um tiro, de perder um sentido ou, de alguma outra forma, vir a ser atingido por esses confrontos. Agora, é uma medida que visa a frear essa escalada desenfreada de violência que acabou envolvendo esses grandes eventos, muito por causa da falta de planejamento que os prestadores de serviço não fazem para garantir a segurança do torcedor antes, durante e depois esses eventos esportivos, que é um direito do torcedor, que inclusive fundamenta o Estatuto do Torcedor. Doutor Pedro, depois desse lamentável episódio, nós já tivemos aqui no Rio de Janeiro alguns clássicos, né, envolvendo os grandes clubes do Rio de Janeiro, né? O que se pode fazer, o que se pode ter como meta ali para fazer com que haja mais diálogo e que não haja tanta violência nos estádios, ou fora dos estádios, né? Esses dois clássicos, né, logo depois desse episódio, né, eles transcorreram de uma maneira mais calma e mais pacífica, né? Houve uma, coalizão dos clubes, né, que organizaram com a federação, né, e houve um policiamento mais reforçado do JEP do que nesse episódio aí do jogo Flamengo e Botafogo, né? Mas, de fato, como o Rodrigo ressaltou, né, a situação no ano de 2016 foi muito ruim, com muitos confrontos, foi um ano extremamente violento, né? Nós assinamos um TAC das torcidas organizadas em 2011 e tínhamos cerca de 6 ou 7 incidentes leves por ano, né? E em 2016 foram registrados cerca de 15 incidentes e alguns deles graves, né? Então, de fato, foi uma situação que foi se deteriorando ao longo do tempo e é necessário, então, reverter para uma situação mais de normalidade, sem essa violência e esses confrontos tão graves entre as torcidas. E o Estatuto do Torcedor, doutor Rodrigo, ele de alguma maneira, ele tem ajudado a que essa questão seja enfrentada de uma melhor maneira, ou o Estatuto do Torcedor acaba cuidando de outros temas? O Brasil tem leis ótimas, mas não tem a cultura de defesa do consumidor. Os Estados Unidos não têm uma lei como o Código de Defesa do Consumidor, mas tem a cultura de defesa do consumidor. Então, colocando nessa perspectiva, se a gente for pensar que o Código de Defesa do Consumidor apareceu em 2003, justamente para incidir sobre uma realidade que já trazia essas dificuldades todas que a gente vê ainda hoje, a gente vê que as coisas estão caminhando num processo a se chegar eventualmente numa solução. Várias medidas vieram sendo adotadas durante esse período de 2003 até hoje. Houve, inclusive, esse termo de ajuste de conduta que o Pedro assinou com as torcidas organizadas, que é um marco
né, no que se refere à identificação dos integrantes das torcidas organizadas e da forma de acesso desses integrantes ao próprio estádio, mas, da minha parte também, eu entrei com ações para destituir a direção da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, consegui um resultado positivo, mas não consegui executar a decisão. O fato é que, entre trancos e barrancos, né, estamos chegando a um momento em que aparece uma cultura, começa incipiente, uma cultura de defesa do torcedor, que é uma espécie de consumidor. Então, é claro que o Código de Defesa do Consumidor e também o Estatuto do Torcedor tem um papel fundamental nisso. Agora, a realidade não se transforma num passe de mágica. A gente precisa realmente fomentar a cultura para conscientizar o torcedor e as autoridades e os prestadores de serviço da importância do respeito ao direito do torcedor. Doutor Pedro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do termo de ajustamento de condutas, né, que a gente chama de TAC. Né? Como é que isso se processa perante uma torcida organizada? Qual foi a experiência que o senhor teve com esses grupos? Sim, isso foi um processo que começou a partir de um trabalho integrado do Ministério Público no país inteiro. Né? Existe uma Comissão Nacional de Combate e Prevenção à Violência nos Estádios de Futebol. O Ministério Público do Rio de Janeiro participa dessa comissão e no ano de 2010 surgiu então a iniciativa da gente dialogar com as torcidas organizadas e celebrar um termo de ajustamento de conduta para regularizar a participação delas nos eventos de futebol. Né? Depois de um ano de negociações, finalmente em junho de 2011 foi celebrado esse termo de ajustamento de conduta. Dezenas de torcidas organizadas assinaram e depois algumas posteriormente aderiram. Ao todo são 57 torcidas organizadas no Rio de Janeiro, né, dos principais clubes do Rio de Janeiro, 17 torcidas do Flamengo, 17 do Vasco, 10 do Fluminense, 10 do Botafogo, torcidas também de América, Bangu, Macaé, enfim. E elas têm uma série de responsabilidades, né, e uma delas, inclusive, é o comportamento ser pacífico nos estádios e no trajeto de ida e de volta aos estádios. Né? E no caso de violações a essas regras, elas podem sofrer punições administrativas de um período de até 3 meses e em caso de punições, de condutas mais graves, as sanções então são judiciais, tem que ser por ação judicial e podem ser, enfim, até por anos e tudo mais. E no primeiro período, nos primeiros 3 anos, as sanções administrativas de suspensão de um número de jogos, 5, 7 jogos, 2, 3 meses, elas estavam funcionando razoavelmente bem. A gente tinha, então, um modelo de governança dessa violência. Né? Mas de uns 2, 3 anos para cá, a situação, de fato, se tornou muito pior, em função, inclusive, de conflitos entre as torcidas, de divisões internas entre torcidas, de alianças entre torcidas, por exemplo, de Botafogo e Vasco contra Flamengo. Isso acirrou certas rivalidades e resultou, inclusive, nessa tragédia mais recente, né? Enfim, nesse Flamengo e Botafogo, em que, inclusive, torcedores do Vasco estavam presentes como tem feito muito em jogos do Flamengo, né? As torcidas de Vasco e Botafogo se unindo, e aí acirrou a rivalidade. Então, a gente tem que, de uma certa maneira, tentar restabelecer a normalidade e regularizar a situação e voltar a padrões anteriores. Né? A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, o programa está muito bacana, não saia daí. MP Cidadão volta já já. Estamos de volta com o MP Cidadão e o tema de hoje é a polêmica sobre a presença de torcida única nos estádios em jogos envolvendo os grandes clubes de futebol do Rio de Janeiro e também, certamente, o tema ele serve de base, né, para o que acontece também em outros estados da federação. Então, o que a gente está discutindo aqui pode ser muito útil para você que está por aí, Brasil afora. Doutor Rodrigo, na Argentina se chegou a essa questão extrema de se ter uma torcida única e ponto.
E os argentinos, eles estão tendo uma maior arrecadação nos jogos de futebol, eles têm reagido de forma positiva. Você acha que isso é um caminho inexorável? Acaba Não, sendo pra uma você ver, tendência né? mesmo? Aqui em São Paulo mesmo, há estatísticas que demonstram que 75% dos confrontos entre as organizadas diminuiu, né? Depois, há também estatísticas que demonstram que mulheres e crianças têm comparecido em maior número aos estádios do que anteriormente à implantação dessa medida e que a própria renda, veja você, desses eventos acabou aumentando com a implantação da torcida única. Mas o espetáculo esportivo, a meu ver, e ao ver eu sei que da grande maioria, não deve dispensar a beleza desse congraçamento de torcidas opostas, com as hostilidades que são normais, mas nunca passando para violência e para conflitos que levam à morte de torcedores. Então, o objetivo mesmo é que até que se consiga implantar um mecanismo que garanta a segurança do torcedor antes, durante e depois da realização do evento, e esses mecanismos, em parte, já vêm inclusive previstos no Estatuto do Torcedor, até que isso seja feito com a conscientização dos prestadores do serviço de que tem uma responsabilidade em relação à segurança do torcedor, até que isso seja feito, a torcida única me parece ser necessária para evitar que a morte e a agressão e a lesão corporal gravíssima de torcedores se torne uma rotina. Uhum. Doutor Pedro, e a responsabilidade dos clubes em relação às suas torcidas? É possível estabelecer algum tipo de responsabilidade? As torcidas organizadas, na verdade, elas surgiram filiadas, né, aos clubes, né? Cada clube, inclusive, tinha sua torcida organizada e uma torcida organizada diretamente ligada àquela entidade, né? E a gente sabe que várias das torcidas organizadas atualmente, elas são incentivadas, inclusive, pelos clubes, né? Os clubes, em muitos casos, distribuem ingressos, em muitos casos, financiam a ida para outras praças, né? Para ter torcida, inclusive nos jogos em que o clube é visitante, né? Então, de fato, é possível ainda você associar e responsabilizar os clubes por grande número dos eventos ligados à torcida organizada, na medida em que ainda existe esse patrocínio, e esse estímulo e esse financiamento, inclusive com, enfim, dinheiro para a confecção de bandeiras, de faixas e essa coisa toda, né? Então, de fato, é possível se afirmar que existe uma ligação entre clubes e torcidas organizadas, né? E os clubes têm que, de fato, administrar e gerir essa relação para que, enfim, que ela seja saudável e que não estimule esse tipo de episódio com violência. Quer dizer, até no campo esportivo mesmo, né, nós todos sabemos que quando tem um incidente envolvido uma torcida, né, o clube acaba sendo sancionado no campo da arena que ele comande, o mando de campo, e isso de um certo modo acaba por ajudar também, né, no enfrentamento dessa questão. Sim, é exatamente por isso que eu estou dizendo, né? O clube muitas vezes vem com o discurso de que não tem responsabilidade nenhuma, mas aí a gente vê que o comportamento do clube fora do discurso é um comportamento de apoio, de suporte. Se algum membro de uma torcida organizada que o clube apoia, por exemplo, está preso, às vezes vai um advogado para tentar conversar, discutir tudo. Então a gente vê que o clube, de uma certa maneira, mantém essa relação e, de uma certa maneira, enfim, tenta, inclusive, justificar certos dos comportamentos da torcida e, de uma certa maneira, prestar uma assistência e até mesmo defender, né? Então, enfim, apesar desse discurso de que não, nós não temos nenhuma responsabilidade, né? O clube, ele, de fato, pelo seu comportamento, a gente percebe que ele tem uma ligação muito forte com essas torcidas e que, de fato, tem consequências o comportamento e a maneira como ele gere essa relação com esses torcedores. Então, Rodrigo, Brasil afora, inclusive aqui no Rio de Janeiro, tem se feito um cadastro dessas torcidas organizadas. Que resultados a gente tem disso? Olha, o próprio TAC que o Pedro celebrou com essas torcidas prevê essa obrigação de todas as torcidas organizadas fazerem um cadastro atualizado de todos os seus integrantes para que se tenha conhecimento de quem são esses que transitam
antes, durante e depois do jogo, torcendo pelos seus clubes. Mas esses cadastros acabaram, no começo foram apresentados, o JEP tem alguns deles e tal, mas é necessário saber se realmente eles se encontram atualizados e já foram adotadas algumas medidas para que as torcidas organizadas apresentem ao Ministério Público esses cadastros para que se verifique se eles realmente existem e se estão atualizados. Mas é mais importante ainda criar um mecanismo de controle da atualização desses cadastros. E para isso, talvez, uma medida que pudesse funcionar seria condicionar o ingresso do integrante da torcida organizada no estádio à existência do cadastro ou do nome, da identificação desse integrante no cadastro, que seria, enfim, uma forma de controle do integrante no estádio. Quer dizer, se permitiria uma torcida organizada desde que a torcida fosse organizada. Exato. E ele seria o principal interessado em manter esse cadastro atualizado, porque se não tiver o nome dele lá, ele não entra no estádio. Então, é uma maneira de autossustentar essa necessidade de identificação, de cadastro, que é, a meu ver, eu tenho certeza que é do próprio Pedro, porque foi ele que fez o TAC, fundamental para esvaziar o risco de confrontos entre as organizadas, porque essa coisa da impunidade tem muito a ver com o anonimato. Pois é, com relação às torcidas organizadas, hoje a tecnologia ela tem ajudado bastante também, né, doutor Pedro, a identificar situações muito pontuais. Por exemplo, a gente teve no Rio de Janeiro torcedores do Corinthians que agrediram um policial militar que estão respondendo até hoje dessa questão. Alguns ainda continuam presos, né? Sim, mas eu acho que a gente deveria avançar nisso, né, como o Rodrigo falou. Porque a gente não tem esse uso de tecnologia e o registro de todos os torcedores, né? Então, por exemplo, hoje se a gente resolve proibir o ingresso de uma torcida organizada nos estádios, como a gente não tem essa informação e não pode controlar o ingresso deles e barrar na entrada, né? Nas catracas, com catracas eletrônicas, identificação dessas pessoas, o que a gente faz é acabar proibindo a presença de instrumentos musicais, de camisas, de faixas e de bandeiras dessa torcida, né? Mas, na maioria dos casos, os torcedores continuam acabando frequentando o local, porque a gente não tem como controlar. Então, a gente tem que avançar, como o Rodrigo falou, para poder identificar exatamente quem são eles e, de fato, proibir o ingresso deles e a entrada deles quando as torcidas forem existe até a possibilidade de apoio do Ministério do Esporte, que assinou esse TAC junto com o Pedro, para fornecer um sistema de biometria que pudesse ser instalado numa catraca específica para acesso das organizadas nos estádios. Isso tudo é possível. Bom, gente, nós vamos fazer mais um intervalo e a gente vai voltar com o nosso MP Cidadão falando desse tema tão interessante. Não saia daí. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso MP Cidadão, hoje discutindo as questões ligadas ao Estatuto do Torcedor e algumas questões envolvendo a violência nos estádios de futebol também. Bom, doutor Rodrigo, em São Paulo se descobriu que tinha algumas facções criminosas envolvidas com torcida organizada. Por que isso pode acontecer? Por que as torcidas organizadas elas acabam sendo um ambiente para o crime organizado? Eu discordo. Eu não acho que seja o ambiente para o crime organizado. Acho que isso é um discurso, né, que se adota dizendo que, poxa, não, é um ou dois que se infiltram lá, a torcida é uma maravilha. Discordo. Eu acredito na psicologia de massas. Eu acho que quando a coisa degringola, o mais santinho vira monstro. Entendeu? Então é muito importante voltar ao assunto da identificação dos integrantes das torcidas organizadas, saber exatamente quem são, para que eles mesmos saibam que o anonimato não vai protegê-los caso decidam cometer crimes bárbaros como esse, que a gente viu agora há menos de um mês, e que finalmente o agressor foi preso, inclusive com ingressos
ingressos que teriam sido, não sei, doados, a que título, não sei, mas foram apreendidos na casa dele, R$20 mil em espécie, junto com ingressos, bolos de ingressos, farto material de torcida organizada. Quer dizer, acaba sendo uma atividade em que se sentem muito à vontade para praticar crimes. Agora, que a coisa seja um desaguadouro do crime organizado, discordo. Doutor Pedro, nós quando vamos assistir algum show, algum evento, né, normalmente você compra o cartão de crédito, as pessoas são identificadas de alguma maneira, né? O senhor acha que seria conflitante com a lei se esse tipo de mecanismo fosse adotado também para jogos de futebol? Ou seja, só quem poderia comprar ingresso é quem fosse identificado? Torcedor organizado ou desorganizado? Eu acho que é importante, enfim, de uma certa maneira, identificar o torcedor e fazer com que ele saia do anonimato, né? Eu concordo integralmente com o que o Rodrigo acabou de falar, que essa questão da psicologia de massas, né? Quando a pessoa está fazendo parte de uma massa e não tem essa responsabilização, esse sentimento de responsabilização individual, ele pode ter comportamentos que ele não teria se ele tivesse, enfim, identificado e individualizado, né? Então, eu acho, enfim, que medidas dentro da lei, dentro dos nossos padrões aí de defesa do consumidor, mas que estejam de acordo com isso, podem ser tomadas, né? E acho também importante, além dessas medidas que a gente tem, que a gente fez no TAC, que a gente conta muito com o apoio da Polícia Militar e do GEP, né? Que a Polícia Civil continue com as suas investigações e eles também, enfim, apoiaram sempre o termo de ajustamento de conduta das torcidas organizadas, fizeram sempre investigações especiais, né? Para que os torcedores saibam que, enfim, naquele momento eles podem ter essa sensação de que estão anônimos na massa, mas que praticando esses crimes, a Polícia Civil tem feito investigações, identificado cada um deles, as condutas e, de fato, responsabilizado eles e permitido que o Ministério Público processe criminalmente e peça a prisão deles, como foi esse caso, né? Então, esse trabalho de identificação ele é muito importante. Doutor Rodrigo, na Inglaterra, essa questão de violência envolvendo torcidas organizadas, ou torcedores, né, vândalos, né, tem sido enfrentada de uma maneira muito interessante. Os torcedores eles têm esse direito obstaculizado, eles acabam ficando sem assistir os jogos dos seus clubes. Por que no Brasil essa lei penal que nós temos aqui, que pode auxiliar esse tipo de situação, ela não é aplicada com muita efetividade? Mas isso é colocado no Brasil, isso está acontecendo nesse momento. Eles são condenados a não comparecer aos estádios e o que havia era uma dificuldade da Polícia Civil de comunicar ao Ministério Público eventual não comparecimento deles à polícia, porque em vez de ir ao estádio no horário do jogo, eles teriam que se apresentar na polícia. E quando eles não se apresentam, a polícia não comunica ao Ministério Público, não tem nenhum controle mais efetivo, o que acaba dando a impressão de que realmente essa é uma medida que não serve para nada. O que está em discussão nesse momento, acho que já foi até resolvido com a cúpula da Polícia Civil, é que agora eles vão se apresentar na cidade da polícia e vão assistir a uma palestra educativa, pedagógica sobre os efeitos positivos da torcida e os efeitos negativos da violência. Agora, sem prejuízo de eventuais sanções penais, né, doutor Pedro? Alguém que se envolve numa briga fora do estádio, essa pessoa ela está em conflito com o Código Penal, né, e não com o Estatuto do Torcedor de forma mais específica, né? Sim, certamente, né? E a gente sabe também que, enfim, como você falou, na Inglaterra e em outros países, né, essas medidas elas são aplicadas de maneira, enfim, muito rigorosa e muito firme, né, e acaba gerando um certo ambiente republicano, né, em que o interesse público prevalece, né. Eu acho que isso é que a gente tem que também construir aqui nos nossos estádios, né, que seja um ambiente republicano, de respeito ao próximo, de uma proteção também do interesse público e que haja de fato, paz nessa experiência de acompanhar o seu time, de torcer e também de se deslocar para o estádio, de volta para casa, né? Que essa experiência ela seja uma experiência pacífica, sem esse problema da violência, de criminalidade e tudo. Exatamente
uma das maneiras de se trabalhar com isso é aplicando a lei de maneira, enfim, efetiva, né, e dando resultados que vão resgatar e restituir a segurança nesse evento. Agora, doutor Rodrigo, o problema, ele também diz respeito muito à educação, né? Sim, sim, com certeza. Agora, eu sempre me lembro desse exemplo, porque eu acho que ele é bem eloquente. Por que um usuário do serviço público de ônibus se dá ao luxo de urinar no ponto de ônibus e o usuário do serviço público de metrô não se dá ao mesmo luxo de fazer isso na estação de metrô? Quer dizer, a prestação do serviço, mostrando profissionalismo e respeito, vai da mesma forma angariar esse tipo de respeito. O que a gente vê é que os prestadores de serviço aqui, a federação, os clubes, não têm não tomam nenhuma iniciativa para planejar a logística desses grandes eventos em relação à sua responsabilidade antes, durante e depois do jogo. E com isso, a segurança do torcedor fica completamente relegada a um segundo plano e o próprio torcedor percebe isso e não se preocupa em ser educado. Nas Olimpíadas e Paralimpíadas aqui do Rio de Janeiro, né, a gente não teve registro de nenhum episódio, pelo menos mais significativo, de violência. Por que isso, doutor Pedro? Acho que essa questão que o Rodrigo acabou de falar, né, uma questão, enfim, do design e do planejamento do evento, né? E acho que é interessante essa analogia que o Rodrigo falou, porque no futebol eu acho que existe uma diferença muito grande entre o comportamento dentro do estádio atualmente, em que existe maior organização, existe maior segurança, existe maior orientação para o seu local ali no estádio e tudo, e o deslocamento, né? Então existe uma diferenciação e na Olimpíada, como você colocou, havia isso tanto dentro do estádio como no deslocamento de ida e de vinda, né? Então, na verdade, eu acho que o desafio das autoridades, dos clubes, né, enfim, inclusive de nós como cidadãos, é de que essa experiência ela seja aprimorada tanto no deslocamento de ida como no deslocamento de volta. Dentro do estádio, a situação ela é muito melhor hoje do que ela era nos anos 80, por exemplo, né? No deslocamento é que eu acho que a gente tem que ainda evoluir e aprimorar. Acho que, de um modo geral, nos arredores dos estádios, a situação também, na maioria dos jogos, ela está melhor, né? Mas, de fato, no deslocamento, em certos locais sensíveis, em que existe proximidade das torcidas no trajeto, né? E aí a gente pensa, enfim, em São Gonçalo, pensa em Jacarepaguá, pensa ali em Oswaldo Cruz e Madureira, né? É que isso tem que ser aprimorado e a gente tem que chegar em padrões, se não dos Jogos Olímpicos, né? Que era um evento internacional especial, mas padrões, enfim, de civilidade, padrões de cordialidade, padrões pacíficos e de organização melhores do que os que a gente tem hoje. Isso, inclusive, mostra que existem protocolos e procedimentos que não estão sendo adotados. Bem, gente, o programa está muito bacana. A gente certamente vai voltar a discutir esse tema aqui no nosso MP Cidadão, mas eu agradeço muito a participação dos promotores de justiça de defesa do consumidor, Rodrigo Terra e Pedro Rubim. E nós vamos ficar por aqui hoje, mas acompanhe sempre o MP Cidadão pelas redes sociais e pode mandar suas sugestões, suas críticas para o nosso e-mail, que está aí no seu vídeo. A gente se encontra na próxima semana e um grande abraço e até lá.